forma muito rápida, pontuar aqui duas verdades somente. Como falei anteriormente, aos domingos de manhã, desse período próximo, todas as vezes que estiver pregando, estarei falando sobre mudanças. Semana passada falei sobre mudanças, mas eu me importo, falando sobre Neemias, e naquela ocasião, nós trouxe três verdades importantes. Primeiro, nós detectamos momentos de mudanças quando ruídos de destruição estão se levantando. Então é bom estarmos ligados quanto à nossa casa, quanto aos nossos negócios, quanto aos ministérios, se de fato o que estamos fazendo está gerando vida ou está gerando morte. Se tem rumores de destruição, pode ser que Deus esteja apontando a direção e falando: mude. 2, precisamos estar com os ouvidos atentos àquilo que chega para nós todos os dias. Não adianta nós fazermos pouco caso. Se há reclamações, tem um fundo sobre aquelas histórias e precisamos nos atentar para aquilo que chega, ou como rumores, como no caso de Neemias, o seu irmão, juntamente com os seus amigos, ao virem de Jerusalém, trouxeram notícias desanimadoras do estado de Jerusalém, que tinha o templo, mas que estava sendo saqueada, estava sendo humilhada por diversas situações. Então estejamos com os ouvidos atentos. E 3, precisamos tomar uma atitude diante dos grandes desafios que se apresentam diuturnamente. Hoje, quero falar sobre planejamento. Então, pega a sua Bíblia, Neemias capítulo 2, versículos de número 11. E vamos ler. Melhor, para ganhar tempo, vamos ler só o 17, por favor. Decidi aqui agora, por causa do horário. Só o 17. Diz assim, está na versão Almeida atualizada, então vou ler aí na tela. Jerusalém em ruínas. Não, é o versículo 17 esse, é parte A? Não está na parte A não, tá? Se tiver a parte A, isso aí. Então, venham, vamos dar até mais uma parte atrás, bom, então, vamos lá. Me ajuda aí, não está no início do 17 não. Eu vou ler aqui na minha King James, ele vai colocar aí, para a gente, agora sim. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Na minha versão King James diz assim: então eu lhes disse, veja a deploração e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Veja bem, primeiro passo de mudanças, eu assumi uma postura que me importo com aquilo que estamos vivendo. Nada vai acontecer se eu não ligar para aquilo que estamos vivendo. É possível uma pessoa ver algo fora do lugar e não ligar, porque aquela coisa está fora do lugar e simplesmente passar desapercebida ou simplesmente descompromissada, deixando aquela situação, aquele item, aquela coisa naquele lugar. Mas quem se importa quando olha aquilo e fala: não, pode ser que não tenha sido eu que coloquei neste lugar, pode ser que não tenha sido eu que deixei neste lugar, mas eu, sabendo onde esse item tem que estar, eu não posso simplesmente pensar que não vi, eu não posso fingir que não vi, não posso passar direto, eu tenho que pegar isso e colocar no devido lugar. Veja bem, Neemias se importou. E mesmo não tendo sido a geração dele, a geração que fez com que Israel
fosse destruído, Jerusalém fosse destruída, ao ouvir os avisos, as notícias de destruição de Jerusalém, ele se importou ao ponto de dizer: eu preciso fazer algo em prol desta realidade. Mas em decidir fazer algo e fazer, tem uma ponte incrível, tem um lastro incrível, tem um espaço incrível que precisa ser preenchido. E é justamente na temática dessa manhã, que se chama planejamento. Neemias poderia chegar em Jerusalém e dizer: eu estou aqui numa responsabilidade de um governador, com a autoridade como de um governador, tenho carta branca para fazer o que eu posso e que quero fazer. Mas em vez de fazer isso, diante dos líderes que já estavam em Jerusalém, diz a palavra no versículo 12, que Neemias não falou nada com aqueles líderes do que estava no seu coração. Pode ser que Neemias, aos pés do grande imperador persa, percebeu que se comunicar a visão antes do tempo pode trazer problemas e não solução. Que tem o tempo certo para todas as coisas. Por isso, em primeiro lugar, se Deus despertou em você um senso de ação, tenha sabedoria em comunicar a visão. Meu Deus, ficou forte isso. Não saia falando de qualquer forma e de qualquer maneira, porque uma coisa boa sendo comunicada de uma forma errada pode se tornar algo ruim. Não basta ter uma boa mensagem, também tem que ter um bom período, um bom tempo para comunicar. Pessoas sábias, como diz Tiago, elas são tardias em falar e estão prontas a ouvir. Tardia em falar porque pensam, primeiro, nas palavras que vão falar, segundo, no tempo que vão aplicar aquilo que está sendo falado. Verdades colocadas fora do tempo traz confusão e não restauração. Estão comigo aqui? Se Deus te deu uma visão, junto com a visão você precisa buscar sabedoria. Quer seja na comunicação dentro da casa. Minha casa está sem os muros. Minha família está desguarnecida. Meu ministério está desguarnecido. Minha empresa está desguarnecida. Se Deus te deu a visão, busque nele a sabedoria para comunicar essa visão. Neemias foi para Jerusalém, mas não se apressou em falar o que ele tinha como mensagem. Por isso, em primeiro lugar, no planejamento, busque sabedoria. 2. Neemias poderia ao chegar, poderia apresentar as cartas brancas na mesa e dizer: eu posso fazer o que quero, porque eu tenho autoridade. Contudo, Neemias não fez isso. A Bíblia diz que em determinado momento ele já lá, versículo de número 12, diz: eu me levantei à noite e saí com alguns dos meus amigos, mas não falei nada com eles. E sabe o que a Bíblia diz que Neemias fez? E vem dizendo até o versículo 15. Neemias, do versículo 12 ao versículo 15, Neemias caminhou em torno de Jerusalém, fez questão de ver os restos dos muros, escombros dos muros, fez questão de ver os posicionamentos das portas. Segundo lugar, um bom planejamento exige que você conheça o local da tua atuação. Vira para quem está ao teu lado e fala: não basta só falar, tem que estar vivendo, tem que conhecer, filho. Tem muita gente que fala bonita, mas palavras vazias. Me perdoa a franqueza. Texto bonito sem ação é só discurso vazio.
Pode ser bonitinho de ouvir, mas é feio de ver. É uma coisa maravilhosa, como fala bem. Mas podia falar assim, como faz bem isso, hein? Discurso bonitinho, sem ações, é só palavras ao vento. Só coisas soltas. Neemias foi à noite. Que coisa maravilhosa nisso daqui. Conhecer o local exige de você estratégia. Talvez durante o dia o que Neemias fosse fazer é chamar muita atenção. Mas ele não queria chamar atenção para si. Ele tinha uma resposta e essa resposta não era ele. Era o que ele estava carregando da parte de Deus. Então ele vai à noite. Ele vai com alguns amigos. Porque certamente alguns povos, e a gente passa a saber depois, dentre alguns, os mais conhecidos líderes, Sanbalates e Tobias, provavelmente já tinham ouvido falar que Neemias estava na cidade. E poderiam estar buscando a morte de Neemias já desde aquele primeiro momento. Então Neemias se cerca de amigos. Tem visões que Deus precisa que você traga pessoas para o seu lado, senão vão te matar na caminhada. E tem que ser amigo. Porque for amigo da onça, prepare-se, vai ser uma apunhalada que você vai receber. Tem que ter o amigo certo. Tem que ter a pessoa certa. Tem que ter a confiança. Tem que estar contigo e não ficar questionando porque você está andando na rua à noite, olhando muros derrubados. Mas está ali contigo. É a velha questão, Vaneide. Não tem jeito. O líder é feito no chão da fábrica. Pessoas que não atestam o que fizeram têm que estar junto com quem já sabe fazer para aprender. Para entender como se age, como se faz. Cabe uma aspa aqui. É igual filho que quer ensinar pai a fazer as coisas dentro de casa. Sabe qual é a minha tristeza? Criticam o pai e a mãe, e lá na frente fazem pior do que os pais e as mães. Não é assim, dona Maria? Não é? Eu fico olhando às vezes, mas não é desse jeito, eu penso desta forma. Aí chega lá na frente e quebra a cara, porque não soube estar junto, do lado, andando junto. Fecha o aspa. Conheça o local. Conheça milimetricamente. Busque saber quais eram as posições antigas. Mais uma aspa dentro desse segundo ponto. Vai pegar pesado agora. Não desvalorize os conselhos dos anciãos. Pode ser que o prédio seja novo, mas os fundamentos são daqueles antigos. Eu já vi casa compacta sendo preparada, guindaste só vai lá e coloca. Mas uma coisa que ainda não vi, Maurício, é mudar a estrutura, a fundação da casa. Até hoje, a forma da estrutura e da fundação continua a mesma. Tem que ter buraco, tem que ter sapata, tem que ter uma boa ferragem, tem que ter cintas. E aí depois, como vai ser a casa, se vai ser casebre, se vai ser mansão, não importa, mas fundamentos continuam. Ouçam! Aqueles que já viveram tempos, já têm uma estrada. Pode ser que a aplicação seja outra, mas o fundamento é o mesmo. Preste atenção. Veja como eram os muros aqui. Eu nunca vi em Jerusalém. Porque amigos estavam lá? Porque provavelmente esses amigos ouviram dos pais. Aqui, o muro era desse tamanho. Aqui tinha uma porta. Aqui tinha isso. E Neemias está ouvindo, está vendo e está ouvindo. E está idealizando com aquilo que Deus colocou no coração dele. Terceiro e último, e termino esse negócio. Comunique planejamento. Definiu? Já sabe por onde vai fazer? Terceiro e último, comunique a visão. A Bíblia diz que no versículo 17, Neemias chama o pessoal e fala assim: eu tenho uma coisa para falar com vocês.
O que, Neemias? Chegou a hora de reconstruir os muros. Estava conversando com o Ferraz agora. É interessante, Ferraz, que nenhum deles perguntou quem era o líder, porque Neemias já tinha a visão. Estava conversando com o Ferraz e falei, Ferraz, o faraó, que era homem ignorante sem o Espírito Santo, quando teve um sonho, Josué trouxe a revelação. Grava essa aí, Ivone, grava essa. O faraó sem o Espírito Santo, homem ignorante, teve um sonho. Quando José trouxe a interpretação do sonho, ele era sem Espírito Santo, era ignorante. Mas ele olhou para José e falou assim, não tem ninguém melhor no Egito para cumprir essa visão a não ser você. Eu tive o sonho, mas Deus que te deu a interpretação. Ninguém melhor para fazer aquilo, ninguém é melhor para fazer algo a não ser aquele que recebeu a visão. Estou entendendo isso daqui? E olha que Faraó não tinha nem o Espírito Santo. Ele nem podia falar que era do manto. Meu Pai do céu. Pensa aí, meus irmãos. Sabe quem vai realizar as mudanças na sua casa? É você. Sabe quem vai realizar as mudanças na sua empresa? É você. Sabe quem vai realizar as mudanças nos ministérios? É você. Sabe por quê? Deus está te dando visões. 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 Em primeiro lugar, tenha sabedoria. Em segundo lugar, conheça o local da sua atuação. Em terceiro lugar, comunique a visão. Chegou a hora. Vamos